Vamos lá falar sobre a tua matéria, vamos falar sobre o assunto de hoje, que é essa participação do general Ridalto, das Forças Especiais, na preparação da tentativa de golpe em 8 de janeiro. Conta aí, fala da tua matéria, conta o que é um Kid preto, dá os detalhes para o nosso público, por favor. Vamos lá, Felipe. Hoje, nas primeiras horas da manhã, o Brasil aí recebeu a informação de que o Supremo Tribunal Federal tinha autorizado o início da operação, da 18ª fase da Operação Lesa Pátria, que é a operação que vem aí trabalhando em cima dos atos golpistas do 8 de janeiro e também dos fatos que antecederam essa tentativa de golpe que ocorreu no Brasil. O fato é que dessa vez, nessa 18ª fase, o Supremo emitiu mandados de busca e apreensão contra algumas pessoas e o alvo central dessa fase foi um general do Exército Brasileiro, que está na reserva desde 16 de fevereiro de 2018, que é o general Ridalto Lúcio. Este cidadão já comandou o comando de Forças Especiais do Exército Brasileiro, que tem sede em Goiânia. Para quem não lembra, é essa unidade, o Comando de Forças Especiais, das Operações e Forças Especiais do Exército Brasileiro, é essa unidade que passaria ao comando do Tenente-Coronel Mauro César Barbosa Cid, o ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, aquele que está preso desde maio por um oceano de irregularidades e crimes aí atribuídos a ele no exercício da sua função como chefe da ajudância de ordens do Palácio do Planalto. O Cid já tinha trabalhado com o general Ridalto lá no comando das Forças Especiais em Goiânia, e ele seria nomeado o comandante dessa unidade pelo Jair Bolsonaro, não pelo Jair Bolsonaro, mas na sequência, na saída do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ele sai do cargo em 31 de dezembro, o combinado entre as forças militares, e isso parece que já estava até certo ponto aceito pelo ministro José Múcio, o ministro da Defesa do presidente Lula, do governo Lula. Só que o Lula, em cima da hora, de uma forma quase que profética, ele impediu essa nomeação para esse comando de forças especiais que tem sede em Goiânia. O tenente-coronel Mauro César Cid não foi nomeado para lá, acabou sendo aí engavetada a ideia, e pouco tempo depois ele foi preso. Evidentemente, o presidente Lula já sabia do envolvimento do Mauro Cid com todo esse processo golpista, não permitiu que ele assumisse o comando dessas Forças Especiais do Exército Brasileiro. Pois bem... O que seria, só te interrompendo, Henrique, o que seria um risco gigantesco para a capital, para a democracia, porque esse comando ele cerca a capital e bastaria uma ordem para que essas forças desse quartel cercassem o Palácio do Planalto, cercassem os três poderes e efetuassem o golpe, não é isso? Exatamente, bem lembrado pelo Felipe. A grande carta na manga que esse comando de forças especiais tem é a sua localização estratégica. Ele está ali em Goiânia, relativamente próximo do Distrito Federal, porque justamente é uma unidade do Exército voltada para atividades e ações em operações de natureza irregular. Ou seja, é a elite da elite do Exército Brasileiro, como vários outros exércitos do mundo, praticamente todos mantêm unidades especializadas em ações desse tipo. Então essas forças especiais estão ali no entorno de Brasília, e no caso de uma nomeação, por exemplo, do tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid para o comando dessa unidade, o Brasil, naturalmente, no caso de um levante golpista, teria um problema grave, pois a capital federal, onde está a sede dos três poderes, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, eles poderiam ser rapidamente cercados e tomados por essas tropas de assalto. São tropas de assalto, tropas voltadas para esse tipo de incursão e para domínio de terreno em dificuldade e para domínio rápido de terrenos e territórios. Pois bem, esse general, o Ridalto Lúcio, ele já comandou essa unidade, e lá ele trabalhou anos atrás, antes do governo Bolsonaro, ele trabalhou com o tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, que na época era major, ainda não era tenente-coronel. Este cidadão está aposentado, está na reserva desde 2018, só que ele imediatamente integrou o governo Jair Bolsonaro e trabalhou durante um bom tempo como secretário de logística do Ministério da Saúde. Ele é alguém muito próximo do ex-ministro e general da reserva, hoje deputado federal, Eduardo Pazuello, aquele mesmo da tragédia, o especialista em logística que não sabia a diferença das siglas de Amapá e Amazonas. Eles eram muito próximos, e esse general sempre foi uma figura bastante radicalizada, pelo menos dentro desse período em que o bolsonarismo esteve aí no poder. E no dia 8 de janeiro, o general Ridalto aparece fisicamente, pessoalmente,
na Praça dos Três Poderes, gravando lives, fazendo transmissões ao vivo do local, junto com os invasores, com os terroristas, os golpistas. E ele aparece lá, inclusive, narrando o que está acontecendo, dizendo, olha, agora teve aqui a batalha do gás lacrimogênio, vencemos, a PM atacou a gente, é de arrepiar. E ele ia narrando esse tipo de coisa e estava ali naquele processo de incursão na sede dos Três Poderes, no Congresso, no Supremo e no Palácio do Planalto. Só que não se restringiu a isso, Felipe. As investigações mostraram que, na verdade, esse ex-comandante das unidades de forças especiais do Exército, provavelmente, é quase certo, ele agiu junto com outros elementos das forças, com agentes táticos, de terreno, operacionais das forças especiais de segurança, porque uma série de indícios apontam para isso. Desde o primeiro momento, a Polícia Federal coletou nessas áreas resíduos e restos de um tipo de artefato explosivo para contenção de distúrbios civis, que eles chamam de CDC, Controle de Distúrbio Civil, que é uma granada do tipo bailarina. Todo mundo já deve ter visto aqui em imagens quando mostram distúrbios no Brasil ou no exterior. Tem aquela granada de gás que é jogada e ela fica dançando, pulando de um canto para o outro sozinha. Ela não cai no local e para, ela fica circulando ali. Essa granada é chamada de granada bailarina. A venda dela, obviamente, é proibida no Brasil. Ninguém pode ter acesso a esse tipo de artefato, porque é um artefato de uso de forças especiais de segurança para controle de distúrbio civil. Quem utiliza esse tipo de granada são as forças especiais do Exército Brasileiro. As perícias também, a gente conversava hoje, Felipe, que é a base da nossa matéria exclusiva, com a fonte da Polícia Federal que esteve o tempo inteiro acompanhando esse processo golpista e que, junto com a Fórum, ajudou a denunciar, desde o dia 12 de dezembro, as primeiras movimentações do Gabinete de Segurança Institucional na tentativa de subverter a ordem política no Brasil, naquela noite da diplomação do Lula, lá em Brasília, quando deu aquela confusão enorme, com aquela desculpa de que manifestantes tentaram invadir a PF para soltar o índio tererê, sererê, um sujeito completamente sem expressão nesse universo político, tudo uma conversa fiada, aquilo foi uma tentativa de se criar uma convulsão social na capital do país. Pois bem, essa fonte que revelou tudo explicou para a gente que as imagens que mostram os primeiros invasores, que são invasores que estão encapuzados, eles usam balaclavas pretas, esses caras tentaram e conseguiram, tiveram êxito nessa tarefa, eles arrombam as vidraças e as áreas, digamos assim, blindadas e protegidas das 3 sedes dos poderes da República, utilizando gradis de ferro, que são aqueles gradis metálicos que ficam na rua para impedir a passagem das pessoas. Eles usavam aquilo numa posição e com uma técnica colocado de forma transversal e batendo contra os vidros, que é uma técnica de invasão utilizada por agentes das forças especiais. Não eram pessoas... Se eu e você, Felipe, tentarmos entrar em qualquer lugar, arrebentar a vidraça de uma sapataria, a gente não sabe usar o gradil metálico não sem se machucar ou sem fazer uma bobagem antes de conseguir entrar naquele local. Eles fizeram isso com tem imagens disso, dessas invasões, eles fizeram isso com uma perícia e uma destreza extrema, o que denota que essas pessoas eram, de fato, agentes das forças especiais do Exército Brasileiro. Enfim, a nossa matéria da Fórum trabalha em cima disso, explica aí o que é essa granada bailarina e como ela serviu de chave para que os investigadores da Polícia Federal chegassem até esses elementos das forças especiais, que não tiveram nome divulgado, nem a quantidade desse contingente, mas a fonte garante para a gente que as investigações da Polícia Federal já têm certeza disso e já tem alguns nomes desses militares que teriam sido os militares que agiram lá usando balaclavas, com o rosto coberto, que invadiram ali, utilizando os gradis, invadiram o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto naquele fim de tarde e começo de noite fatídicos de 8 de janeiro, Felipe. Só explica uma coisa melhor aqui, Henrique. Esse tipo de militar que usa esse uniforme, que esconde o rosto, é esse que é chamado de Kid Preto? Que fala na matéria? Exatamente, Felipe. A expressão Kid Preto é um jargão de uso militar para identificar os militares, os profissionais de ações especiais dos comandos de forças especiais do Brasil. É um jargão mais ou menos parecido como no Rio de Janeiro. Você é do Rio, você sabe disso. A forma como se identifica os policiais do BOP, do Batalhão de Choque de Operações Policiais Especiais da PM do Rio, eles são chamados de caveiras.
E então, assim, no Exército Brasileiro, as unidades, aqueles que formam as unidades de forças especiais são chamados Kid Pretos. Os Kids Pretos são esses homens, e o chefe dos Kids Pretos, durante um período, foi o general Ridalto, porque ele foi o comandante desse comando de forças especiais que fica sediado ali na região de Goiânia, muito perto do Distrito Federal. Então, a expressão Kid Preto, que agora começa a se popularizar, e a nossa fonte chama a atenção para isso, são esses homens que recebem um treinamento extremo, né? São como, por exemplo, a gente vê nos filmes, nas séries, como aqueles homens, por exemplo, e mulheres que são responsáveis por ações em Israel, por exemplo, são aqueles do serviço operacional do Mossad, né? Do serviço de inteligência, de monitoramento, de informação do governo de Israel. Nos Estados Unidos também há unidades como os SEALs, né? Enfim, dentro do US Marine Corps, do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, as Forças Especiais, que tem também um símbolo como uma caveira, são essas unidades voltadas para ações extremas. Seriam os militares que atuariam em situações, como eu disse, em ações de assalto, agiriam em locais onde o terreno precisa ser tomado muito rapidamente, com uma violência muito grande, e para isso eles são treinados aí ao extremo, é o treinamento mais extremo que existe dentro das Forças Armadas. Felipe, eu acho que você deve lembrar que na CPI da Covid tinha um secretário, se não me engano, o secretário executivo do Ministério da Saúde, sob o general Pazuello, que era o coronel Elcio. Claro, é o número 2 dele. Número 2 dele, exatamente. Ele utilizou, inclusive, na época, isso saiu na imprensa, assim, a falta de sensibilidade. O Brasil com 500 mil de mortos e quase 5 mil pessoas por dia perdendo a vida por causa da Covid. Ele compareceu à CPI para prestar depoimento com um broche na lapela do paletó, com uma caveira com os ossos cruzados, né? Aquele pinha, aquele broche, é o símbolo das Forças Especiais do Exército. Ele foi também um oficial operacional das Forças Especiais do Exército, o coronel Elcio, que foi o número 2 do Ministério da Saúde, sob o comando do general Eduardo Pazuello. Tenho 3 comentários para fazer em cima do que você disse, Henrique, rapidamente, para a gente poder adiantar outros assuntos também, embora esse seja o assunto do dia, nosso principal assunto. Número 1, quando você menciona que isso tem uma relação direta com o BOPE no Rio de Janeiro, tem realmente, não só pela caveira como símbolo, mas pela ação militar, o BOPE ser uma força especial militar, da polícia militar. E o que faz um militar? O militar trata o outro como inimigo, ele ocupa o território do inimigo. Então, quando o militar entra numa zona de conflito no Rio de Janeiro, numa periferia, numa comunidade, ele está tratando o morador daquela comunidade como um inimigo, porque é assim que pensa o militar. Acho que eu não estou muito equivocado ao dizer isso. Esse é o grande erro, esse é o grande equívoco de haver uma polícia militarizada, uma polícia militar no Rio de Janeiro. Tratar de forma militar a ocupação do território. Então, o morador acaba sendo o inimigo, quando, na verdade, o morador é tão vítima da sociedade, é tão vítima daquela violência quanto outros fora da comunidade. Mas só se pensa no Rio de Janeiro quando o fato acontece no Leblon ou em Ipanema. A gente vai ter daqui a pouco o Alberto Cantalice, lá no final do programa, 12h30, para poder falar um pouco sobre combate à violência e como a esquerda deve pautar esse encaminhamento. Minha segunda observação, Henrique, eu acho que eu já falei isso algumas vezes aqui no programa, mas não para você, então vou falar para você especificamente, que aqui na UF, na Universidade Federal Fluminense, junto com outras universidades do Rio e fora do Rio, a gente tem um grupo que pesquisa redes bolsonaristas e outro grupo de controle para saber que fake news passam das redes para o grupo de controle. E o que eu tenho visto muito, alguém até já mencionou aqui nas redes bolsonaristas, é que esses kids pretos seriam agentes infiltrados da esquerda. Veja o nível de teoria da conspiração, mas como narrativa acaba funcionando para esses grupos de extrema-direita que se organizam em torno do Bolsonaro, como uma forma de reagir a essa violência que foi conduzida por esses vândalos ligados ao bolsonarismo e que agora a gente vê, através da tua reportagem, que tinha um comando central de militares especializados, militares de forças especiais. Mas eu queria mencionar isso porque eu estou vendo ontem e hoje esses vídeos circulando nos grupos bolsonaristas de WhatsApp, de Telegram, etc., e todos eles dizendo que são infiltrados da esquerda. Imagina, esse absurdo está sendo difundido pelas redes com algum sucesso. Sim, com algum sucesso,
porque a gente não está na época da pós-verdade, a gente está na época da auto-verdade. Então, isso aí contempla a auto-verdade desses grupos. Então, falta as sobrinhas do Zap contestarem esses tios do Zap nos grupos de controle. E a gente está esperando isso agora. E, por último, Henrique, eu queria te fazer mais uma pergunta antes da gente passar para o próximo tema. Vamos falar de Sérgio Moro, a gente precisa falar de Sérgio Moro hoje aqui. Se você vê alguma atitude na cúpula das Forças Armadas para a punição desses militares. Porque eu já vi o José Múcio, ministro da Defesa, fazendo uma contemporização, vi o comandante do Exército dizer que não há clima para a anistia, mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que a gente não vai conseguir punir muito essas pessoas, e a gente já sabe o erro que é, 64 foi um exemplo, não dá punição para quem atenta contra a democracia. O que você acha que vai acontecer? Quais são as suas perspectivas? Bem, Felipe, eu vou começar pela primeira consideração que você fez quando você falou a respeito dos militares encararem o outro como inimigo. Eu tenho tentado aqui, desde o ano passado, quando a gente começou com essa série especial de reportagens denunciando as ações do GSI, eu tento aqui não cair naquele senso comum e naquele lugar comum de que forças militares não têm nenhuma serventia, não prestam para nada na constituição de um Estado. A coisa não é essa. Tá? As Forças Armadas têm um papel central em todas as nações do mundo. Elas servem efetivamente para garantir a soberania nacional, o poder nacional, para garantir a ordem institucional no caso de uma tentativa de golpe, que é exatamente o avesso que a gente está vendo agora. E, naturalmente, o militar encara o outro como inimigo, porque, assim, eu nunca tive numa guerra, nem quero estar, né, e pretendo passar pela terra sem atravessar por uma, mas, assim, os militares realmente precisam encarar num conflito armado declarado o outro como inimigo, porque se você não encarar dessa forma, ele vai te matar. Ou você mata, ou você morre. Isso numa guerra. Então é necessário que as forças ajam. Por exemplo, nós temos essas unidades de elite, aí, as forças especiais. É necessário que as nações mantenham unidades desse tipo, porque elas, em tese, num conflito, se o Brasil fosse invadido, elas deveriam garantir aí, elas deveriam servir de para-choque para conter uma invasão e para expulsar o inimigo e para vencer o inimigo. Isso é completamente diferente do exercício da atividade policial. Eu vivo na Europa aqui há algum tempo, a polícia é polícia em qualquer lugar do mundo, mas o modelo desmilitarizado mostra que existe uma aproximação de cidadania entre o cidadão policial e o cidadão civil, que não é policial. O policial encara o criminoso como um cidadão que infringiu a lei e que precisa ser detido, levado a uma autoridade, para que depois seja levado à justiça, sofra ali e cumpra o devido processo legal, para que eventualmente ele seja culpado ou inocentado e apenado, enfim, se ele for condenado. O militar não joga com isso. Quando a gente tem uma polícia militar, como é o caso da segurança, do patrulhamento brasileiro ali, né, ostensivo nas ruas, a polícia que toma conta da rua é uma polícia militar, ela enxerga o outro sempre como inimigo. O criminoso é um inimigo, né? E aquele sujeito que não é criminoso, é só um suspeito, ele não é um cidadão, ele é um suspeito de ser um criminoso, portanto suspeito de ser um inimigo. E a gente vê essa aberração que existe no Rio de Janeiro. Quando a gente fala que o BOP atira e mata, é porque, na verdade, os militares atiram para matar. A polícia que não deveria ser militarizada. Só que o Brasil segue com esse modelo, são poucos países no mundo que mantêm um policiamento militar, o Chile é um desses países também, né? O Chile mantém os carabineiros, e a gente vê a tragédia que é lá toda vez que essas forças de segurança precisam aí agir contra a população, que termina sempre em desgraça, porque são forças militarizadas, enxergam o outro como inimigo. Enfim, você falou também a respeito do pessoal que fala de colocar a esquerda no meio aí, de sempre ter infiltrado. É uma piada. É assim, nós estamos aí nesse mundo já tem algum tempo, acredito que o Felipe também, aí a gente não nasceu ontem, e eu não conheço qualquer pessoa ligada a qualquer movimento de esquerda que seja, que tenha uma habilidade daquela ali para lidar, por exemplo, com uma invasão de um local de difícil acesso, um local de segurança nacional, protegido por tropas e tal. Então, assim, é evidente que isso tudo é uma lorota que circula nas redes, e como o Felipe disse, já passamos da era da pós-verdade, tem a auto-verdade agora. Porque, no fundo, eu gosto daquele pessoal, quando alguém fala um absurdo, tem gente que olha bem para a cara da pessoa e fala assim, nem você acredita nisso. E é a verdade. Esse pessoal espalha isso nas redes, mas nem essa gente acredita nisso.
Eles sabem que aquilo não foi produzido por ninguém da esquerda. Você vai dizer para mim que um assentado do MST, vestido de preto, tinha uma granada bailarina dessa que é de uso exclusivo das forças. Isso é uma piada, é uma piada. Essas pessoas jogam isso na rede justamente para provocar esse processo, esse fenômeno de dissonância cognitiva, de embaralhar a informação e deixar as pessoas ali confusas. Agora, em relação à alta cúpula, Felipe, o que eu vejo foi exatamente o que você narrou. Eu vejo o José Múcio dizendo que, não, pode punir. Vamos lá, o ministro da Defesa. Né? Eu vejo o general Tomás Paiva, que é o atual comandante do Exército, dizendo a mesma coisa. E eu vejo aquele brigadeiro, que não me recordo o nome agora, que é o presidente do Superior Tribunal Militar, do STM, dizendo que, não vai ter anistia não, a gente vai punir, mas assim, isso é uma coisa, né? Dizer é uma coisa. Agora, efetivamente levar essas pessoas ao banco dos réus e condená-las, fazê-las perder a carreira militar, sair do serviço público, levá-las à cadeia, puni-las com multas, né, por aquilo que foi praticado em decorrência aí dos prejuízos financeiros que essas ações... Eu acho difícil. Eu, particularmente, não acredito nisso. O que eu vejo é que, mesmo que de uma forma incontida, eles continuam sendo corporativistas. O general Tomás Paiva tem pousado de legalista o tempo todo e eu não tenho nenhum tipo de acusação, nada contra ele. Mas anteontem ele deu uma entrevista dizendo que o almirante Almir Garnier, que era o ex-comandante da Marinha, o que teria sido o único a topar o golpe do Bolsonaro no final do ano, ele disse que esse almirante era um homem honrado. Ele pode até achar isso, eu acho que ele até acredita nisso, mas assim, como comandante do Exército no governo Lula, depois de tudo que ocorreu de 12 de dezembro até 8 de janeiro, o cara colocar a cara na imprensa para dizer que o almirante que assumiu a ideia de participar de um golpe é um homem honrado, é algo que mostra que esses militares continuam agindo sob um corporativismo tremendo, profundo. Eles seguem defendendo as Forças Armadas como instituição muito acima do que a democracia brasileira e o regime político brasileiro democrático representa como instituição também. Então, assim, na verdade, eles continuam sendo o que eles são, Felipe. Quando a gente analisa lá atrás o papel que o Exército teve desde a proclamação da República, depois passando pela campanha de Canudos, pelo massacre de Canudos, que até hoje eles brindam e chamam de Guerra de Canudos, por todas as ações que o Exército desempenhou depois no Estado Novo Varguista, na ditadura militar de 64, na tentativa de não permitir a reabertura política, na interferência da primeira eleição direta de 1989, quando o Lula venceu o Collor. Depois de tudo isso, a gente percebe que, assim, as Forças Armadas seguem colocando suas instituições, em termos de valores, eles colocam isso acima dos valores republicanos e democráticos do Estado brasileiro. Eu não vejo aí no meio do caminho nenhuma possibilidade para punição num primeiro momento. Mas também não duvido de Alexandre de Moraes, né, o vulgo Xandão, que é um cara que, na verdade, tem levado aí a aplicação da lei até o limite máximo daquilo que o nosso establishment permite, né? Ele tem levado as coisas realmente aí a ferro e fogo. E eu não duvido de que em algum momento sobre para alguém, mas falar de punição nesse momento, principalmente vindo de dentro, eu acho bastante difícil, Felipe.